Muito bem, meus queridos e queridas, uma boa noite a todos. Boa noite, Humberto. Prazer. Quero também cumprimentar os nossos queridos amigos internautas que agora também estão nos assistindo pelo YouTube. A você que está nos acompanhando aqui nas nossas redes sociais, é sempre um prazer estar aqui levando o conhecimento dessa doutrina abençoada, maravilhosa, que tem ajudado a tantas pessoas. Como foi colocado, meus queridos, o estudo de hoje é de perguntas e respostas, o tema é livre. Então, podem fazer as suas perguntas, fiquem à vontade. Nós já temos várias perguntas que foram feitas aqui no decorrer das semanas. E vamos começar aqui agora, né, Humberto, já respondendo uma interessante que nos chega aqui hoje. E a pessoa fala assim: o que acontece com o espírito logo após a morte? Olha só. O que acontece com o espírito logo após a morte do corpo físico? Depende. Depende do quê? Depende da sua conduta enquanto aqui estava encarnado. Depende de como viveu sua vida. Se sua vida aqui foi pautada no bom senso, se foi aqui pautada aqui no bem, se esforçando pelo menos para seguir os princípios, os ensinamentos de Jesus, praticando o bem, independente da religião que você professe, estará em bons lugares no plano espiritual. O inverso disso também é verdadeiro. Se foi aqui uma pessoa muito má, se prejudicou pessoas, se maltratou pessoas, se prejudicou a si mesmo pelos vícios também, estará em lugares bem complicados no plano espiritual. Ou vagando por aí, entre as pessoas que se afinizam com os mesmos gostos. Se a pessoa, por exemplo, enquanto encarnada, estava aqui, gostava de beber, fumar, usar drogas, quando desencarna, meus queridos, não muda absolutamente nada. Ela continua com as mesmas vontades, o espírito continua com as mesmas vontades. Como o espírito não tem mais um corpo físico, ele não consegue pegar um copo para beber. Então, o que ele faz? Ele se aproxima de quem bebe, ele se aproxima de quem fuma, ele se aproxima de quem usa drogas, e vai induzir aquela pessoa que já tem uma queda para isso, a beber mais, a fumar mais, né? Por isso que às vezes a gente está no barzinho, não, bebe, a pessoa assim, põe um para mim, põe mais um, o cara não para, tem um monte ali. Fora isso, ainda tem aquelas questões que às vezes o espírito é muito apegado ao corpo físico, por exemplo, ele cultua o corpo, aí está lá vendo o corpo lá morto, e não quer, não aceita. Não pode ser, não, tem que dar um jeito. E não raro, muitas vezes acontece nessas situações, o espírito acaba sendo enterrado com o próprio corpo físico. Fica ali apegado ao corpo. Claro que com a benevolência divina, né, dia chegará em que ele será auxiliado no seu devido tempo. Mas fica ali, vendo o corpo, né, putrefato ali, os vermes corroendo o seu corpo. E às vezes, não raro, às vezes quando é trazido nas reuniões mediúnicas, e a gente conversa, e eu falo isso para vocês com muita propriedade, porque eu converso com esses espíritos praticamente todos os dias nessa casa aqui, como eu estou conversando com vocês aqui agora, né? E eles chegam: não, você tem que me ajudar, eu preciso de voltar. Eu sei que vocês têm o poder aqui, o meu corpo, eu preciso dele. Agora que eu ia aproveitar a minha vida, agora que eu estava bem, que eu tinha dinheiro, e aí eu morri, né? Então, é difícil ali para poder conversar com esses espíritos, a gente tem que convencê-los, né? Fora isso, tem outros que não sabem nem que morreram, estão num processo de perturbação tão grande, tá certo? E para isso, meus queridos, as pessoas precisavam de entender a importância que é o velório. Se as pessoas soubessem o tanto que é importante o velório, elas iriam no velório com outro pensamento. Porque o que a gente mais vê hoje é as pessoas indo no velório mais para cumprir a obrigação social. Às vezes recebe um comunicado no celular: ah, fulano de tal morreu. Enterro às 11 horas, velório 11 horas, nossa, mas logo na hora do almoço, vai atrapalhar meu dia todo, mas eu tenho que ir, né, porque se eu não for, o que o povo vai falar de mim? Aí você vai, contrariado, chega lá, faz questão para todo mundo te ver, porque você foi no velório, né? Aí velório você vê de tudo, você vê conversa paralela ali, que não tem nada a ver, pessoa contando piada, fazendo programação de viagem, vendendo carro, lugar bom para vender carro é velório, encontra todo mundo, né? E pior, falando mal do defunto, falando mal daquele coitado lá recém-desencarnado.
E não raro o espírito está ali ainda junto ao corpo físico, escutando tudo aquilo, num processo de perturbação muito grande. Para isso, pessoal, eu gostaria de sugerir, inclusive, uma palestra da minha autoria, chama-se Velório na Hora do Adeus. Está lá no YouTube, depois, você que está nos assistindo, vocês aqui, quando chegar em casa, se tiverem tempo, assistam essa palestra, digita lá no YouTube, lá, Sérgio Bebiano Palestras, vai aparecer um monte de palestra minha lá. Aí tem essa, chama-se Velório na Hora do Adeus. Eu contextualizo lá, inclusive é sobre essa questão dessa pergunta aqui agora, né? E tem um livro que se chama Na Hora do Adeus, de Luiz Sérgio, que eu tenho, inclusive, essa palestra foi em cima desse livro, tem na nossa biblioteca, pode pegar emprestado ou na livraria, um livro muito importante que fala o que acontece na hora do adeus, tá certo? Vamos estudar, que é importante, né? Quer saber como é que vai ser a sua morte? Olha como é que é a sua vida. Boa noite, gente, é uma satisfação muito grande estar aqui de novo. Vamos estudar juntos e vamos sair daqui com mais conhecimento ainda, né, João Paulo? Qual a visão espírita sobre a origem do mal? Essa pergunta, ela nos remete antecipadamente a falar de Deus. E eu gosto muito de falar de Deus na visão espírita, porque quando a gente fala de Deus dentro da filosofia espírita, a gente desconstrói um monte de coisa errada que vem na nossa cabeça de uma existência inteira. Deus, que é a inteligência suprema, que é aquele que nos criou e nos deu a escolha. Se Deus é infinitamente justo e bom, é a inteligência suprema, é a infinita bondade, infinita misericórdia e infinita caridade, Deus criou o mal? Se criasse, não seria Deus. É simples assim. Então, o que é o mal e qual a origem do mal? O mal é a ausência do bem. A sombra é a ausência da luz. Então, como o mal foi criado? Quando nós fomos criados, nos foi dado a escolha, o livre-arbítrio. Nós escolhemos o caminho que a gente quiser. Deus não fica fazendo isso, faz aquilo. Deus não é um velhinho de barba sentado num trono com o tridente na mão julgando as pessoas. Isso é um conceito muito errado. Então, a partir do momento que você entende Deus na visão espírita, você tem uma outra luz na sua vida. O que é o mal, gente? São os nossos irmãos espíritos que se desviaram do caminho do bem, fizeram mau uso do livre-arbítrio e estão aí vagando pelo mundo, num processo de evolução, sendo retardado em função de estar nessa questão do mal. Nós temos que lembrar que na infinita misericórdia de Deus, todos vão ter a oportunidade de sair dessa condição e evoluir, cada um no seu tempo. Então, quando alguém te falar o que é o mal e por que é o mal, não é de Deus. Não é de Deus. Nessa mesma linha, para fechar, tem certas coisas que a gente precisa entender como sendo uma luz na nossa vida. Se Deus é infinita bondade, infinita justiça, infinita misericórdia, Ele condenaria o seu filho ao fogo eterno? Então não existe inferno da forma que falam. Então não existe o demônio da forma que falam, justamente porque o mal não foi criado por Deus. É isso. Muito bem. Boa noite. Perdi um ente querido que não tinha fé em Deus. Deus terá misericórdia dele? Bom, acho que o Beto acabou de responder a pergunta aqui agora, né? Essa é a verdade. Gente, Deus é maravilhosamente bom, justo, benevolente. Olha só, Deus é Pai. Jamais Deus desampara seus filhos. Só para a gente fazer uma analogia aqui bem pobre com relação a Deus. Nós em relação a Deus. Imagina nós, pais, aí seu filho erra. Na minha época, quando uma criança, por exemplo, a gente chamava de arte, né? A criança fez uma arte lá, a criança arteira, né? Aí, se a criança fez uma arte, né? Assim, os mais velhos, lembra disso? Né? A criança fez arte. Aí você, enquanto mãe, enquanto você pai, você vai lá e vai castigar eternamente seu filho? Bater nele, trancar ele, nunca mais, não. Você vai chegar lá, né? Ô meu filho, você não pode fazer uma coisa dessa não, está errado, né? Agora imagina Deus, né? Imagina Deus, como é que Ele agiria com a gente? Então é claro que sim, mas é óbvio que tudo tem seu tempo, porque tudo na vida também é um aprendizado, e às vezes
é necessário que nós aprendamos com a dor. Não existe um ditado que fala: quem não aprende pelo amor, aprende pela dor? A dor, meus queridos, já nos ensina Emmanuel, já nos ensina André Luiz, é uma maravilha, é um santo remédio. Muitas pessoas que aqui chegam a essa casa aqui, chegam pela dor. Raros são aquelas pessoas: eu vou lá conhecer o Espiritismo porque eu quero ser um Espírito iluminado. Não, agora que o bicho está pegando, né, tem que estar feio. Não, eu tenho que ir lá, eu não estou aguentando mais. Aí você vem, aí chega aqui, passa um tempo, né? Porque, caso contrário, se assim não fosse, as pessoas não iriam buscar ajuda, não iriam buscar o conhecimento, não iriam buscar a evolução espiritual. Então, normalmente, às vezes, vai pela dor mesmo, mas ela é o elástico que nos puxa para o caminho certo. Então, meu querido, minha querida que fez essa pergunta aqui, pode ter certeza absoluta: Deus jamais desampara seus filhos, e com certeza Ele está atento ali a todas as nossas necessidades, tudo no seu devido tempo, na sua devida hora. E para a pessoa que desencarnou, o que é que nós temos que fazer? Eu falo isso nessa palestra que eu falei aqui agora há pouco: oração, ore. A gente vai ver isso lá no Nosso Lar. Quem não assistiu aquele filme, o Nosso Lar, assista o filme, leia o livro, que é melhor ainda. Você vai ver lá que as pessoas recebendo as orações, como é que funciona, que é uma bênção, né? Marcelo Pérez, obrigado pela pergunta, gostei muito, trouxe agora. Tenho passado por grandes problemas de provações e de uma guerra espiritual com alguns irmãos, que têm me maltratado bastante. Estou buscando a luz do Espiritismo há algum tempo, até em outro centro. Minha pergunta é: até quando isso irá durar? E por que comigo? Primeira coisa, que eu fiquei muito feliz de saber que você está aqui, Marcelo. Não precisa se identificar, obviamente, porque aqui você vai encontrar a explicação, a educação da sua mediunidade, para que você possa enfrentar essa situação num ambiente seguro, aonde você vai ter apoio das pessoas que vão poder te ajudar. Agora, quanto isso vai durar, não dá para saber. Primeiro porque cada um de nós tem um tempo para as suas provas. Outro dia perguntaram aqui para o Zé Amaral quanto tempo duraria uma prova. Até quando você precisar. Então, às vezes a gente passa, o Sérgio falou aqui da dor, e é a coisa mais interessante, né? A gente, quando passa uma prova muito dura, muito pesada, e que a gente tem a visão espírita no nosso coração e na nossa mente, se você tiver que aprender alguma coisa com aquela dor, é muito rápido. Eu falo por experiência própria. Por quê? Tem estágios. O primeiro estágio é você entender o que aquilo quer dizer para você. Porque nada é por acaso. Nada. A partir do momento que você entendeu o porquê daquela dor na sua vida, você já começa a sair do processo da dor crônica. Depois você começa a se acalmar e num terceiro estágio você vai agradecer aquela dor. A diferença está em que às vezes a gente exaspera o sofrimento, a gente potencializa o sofrimento. Eu falo de cadeira. Nesse momento, gente, peça ao seu espírito protetor, seu guia, peça a Jesus, mentor dessa casa, peça com toda a humildade, que Ele te mostre o caminho, que Ele te ensine, que Ele te mostre o porquê daquele momento. E não pode existir revolta com Deus, porque Deus não foi responsável por aquilo. Tudo que a plantação ou o plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. A gente vai colher o que a gente planta. Então, voltando ao seu caso, aqui na casa você vai poder passar por esses estágios e abreviar a saída dessa situação, eu não tenho dúvida. Agora, por que você? Aí eu volto à pergunta: por que não você? Gente, a gente tem que entender uma coisa: não importa se você é o Rei Charles ou se você é um morador de rua que a gente atende aqui há muitos anos, todos são espíritos, nós somos iguais. Então não existe essa história de que é porque para mim, que eu não, nós vamos passar o que a gente tiver que passar, e a gente tem que ter serenidade com isso. A partir do momento que você entra na casa espírita e o maior pavor que a gente tem, que é a morte, é tratado igual nós tratamos aqui, e se a gente conseguir trazer esse sentido da morte para dentro do nosso coração, entendendo que a gente não morre, o espírito ele é imortal.
eterno é Deus, né? Que não tem começo e não tem fim, nós somos imortais. Imagina se a gente conseguisse entender isso e na hora da nossa passagem a gente está em paz. A pergunta 149 do livro Consolador, eu cito ela bastante aqui porque ela é um espetáculo. O Emmanuel, é perguntado para Emmanuel sobre o encontro com parentes depois da morte. Ele fala uma pequena frase no início que para mim é um dos maiores consolos e bênçãos que tem na doutrina espírita. Ele fala mais ou menos o que o Sérgio falou aqui. Se você viver uma vida, lógico que as palavras dele são outras, eu não tenho capacidade mental de falar o que ele fala, né? Do meu jeito. Se você viver uma vida dentro do Evangelho do Cristo, nós vamos falar aqui de reforma íntima daqui a pouco. Se você viver uma vida reta, se você viver uma vida dentro do Evangelho do Cristo, sua morte será suave. Isso é de arrepiar, Sérgio. Suave. Alguém já falou para vocês que a gente poderia ter uma morte suave, independente da causa da morte? Se você está conectado com tudo que ele falou aqui, quando você chegar de lá, sua chance de ter alguma dificuldade maior, qual foi colocado aqui, vai ser muito menor. E eu faço questão de frisar só mais uma coisa. A gente, quando fala aqui de filosofia, de literatura espírita, nós falamos de realidade. Porque o Sérgio falou de reunião mediúnica. Reunião mediúnica é a realidade da obra espírita na prática. A gente conversa com os espíritos, a gente aprende com os espíritos, a gente aprende que tudo que a filosofia espírita explica, que está nas obras espíritas, acontece na realidade. É um outro consolo que a gente ter certeza do que nós estamos falando. E para finalizar, todo esse conhecimento teórico que está na nossa cabeça, que vai virar uma realidade, ele tem que descer para o coração, gente. A gente tem que fazer do conhecimento, da sabedoria, uma função de paz na nossa vida, paz no nosso coração. Senão não tem nem sentido, né? Verdade. Pergunta interessante que nos chega aqui, a pessoa fala o seguinte: eu bebo só final de semana, algumas cervejas, e às vezes fumo um cigarrinho de palha, às vezes uma cerveja durante a semana também. Me falaram que posso atrair espíritos viciados para perto de mim. É verdade isso? Olha só, meus queridos, o que é que nós temos que entender? A gente falou isso aqui um pouquinho. Quando a gente morre, não muda nada. O dia que eu, Sérgio Bebiano, morrer, eu serei o mesmo Sérgio. Por isso que nós espíritas falamos desencarnar. Esse corpinho vai ser enterrado, vai virar comidinha de microbinho, e eu, enquanto espírito, serei o mesmo Sérgio Bebiano. Não vai mudar nada, né? Vou lembrar dos meus entes queridos, aqui, vou ter essa mesma aparência dessa última reencarnação, vou ficar nem mais burro nem mais inteligente, tá certo? Aqui, então, não vai mudar absolutamente nada. E eu serei, como eu falei no passado, agora há pouco, atraído para lugares de acordo com a minha afinidade. Então, se o espírito gostava de beber, gostava de fumar, gostava de usar drogas, ele vai ficar perto também de pessoas que gostam. O espírito dessa natureza não fica perto de mim, porque eu não bebo nada, não fumo, não uso droga, eu não tenho o que ele quer. Não adianta ele ficar aqui me atazanando: vou beber, eu não tenho, eu não gosto, né? Não bebo, não fumo, não faz nada. Então, ele vai ficar perto de quem bebe, de quem fuma, de quem usa drogas. E aí nós temos dois tipos de espíritos que ficam perto dessas pessoas que bebem, que fumam. Independente se, só final de semana. Não importa. Vai estar atraindo sim. Vai estar atraindo sim. Com certeza. Olha só. Com certeza. Talvez vai. Não, com certeza. Porque o espírito está falando para tudo quanto é lado aí, gente. O espírito não fica só dentro do centro espírito, não. O espírito está na rua, está nos barzinhos, está dentro do ônibus, está na casa das pessoas, está no trabalho, está para todo lado. Né? De todas as naturezas. De todas as naturezas. E aí fica lá junto, induzindo aquela pessoa a beber. E aí nós temos dois tipos de espíritos. Aquele espírito que quer te prejudicar, então ele te induz a bebida, para que você possa beber, fumar e tal, usar drogas, para que você possa se destruir. E é um espírito vingativo, ele quer acabar com você. E tem o outro que está com você por afinidade de gosto, porque ele gosta de beber, ele gosta de fumar, ele gosta de usar drogas, então ele está perto de você para usufruir, bebendo junto com você. Não o líquido, mas as emanações alcoólicas, se satisfazendo ali com esse suposto prazer. Você sabia que espírito fica bêbado? Fica.
E eu falo isso para vocês com muita propriedade, porque eu converso com esses espíritos, como eu disse para vocês, praticamente todos os dias nessa casa, como eu estou conversando com vocês aqui agora. Às vezes, meus queridos, as pessoas chegam aqui nessa casa buscando ajuda, para si ou para um ente querido que está no vício, por exemplo. E aí a gente começa aqui, faz o acolhimento fraterno, que essa casa aqui oferta, aí tem o tratamento espiritual. No tratamento espiritual eu vou conversar com esses espíritos ali, que são trazidos pela misericórdia divina, através dos médiuns. E aí às vezes a pessoa está aqui por causa do vício, por exemplo, aí eu começo a conversar com o espírito e falo com ele assim: ô meu amigo, você está acompanhando o nosso irmão lá, ó, você está prejudicando ele. Aí olha o que o espírito às vezes fala para mim, fala assim: que é isso, estou prejudicando ele, você ficou doido? Estou prejudicando ele não, ele é meu amigo, olha só. Aí eu já vejo no decorrer da conversa que o espírito está perturbado, que ele não sabe nem que morreu, ele não sabe nem que desencarnou, olha só. Aí eu falo para ele assim: pois é, meu amigo, mas assim, você não está achando assim algo estranho não? Porque você conversa com as pessoas, ninguém conversa com você, ninguém te responde, até parece que elas não estão te vendo. Aí eu falo assim: ah, mas esse povo não gosta de conversar com a gente não, né? Porque olha, eu estou tudo sujo, eu estou fedendo, olha como é que eu estou, né? Aqui eles não gostam de conversar com gente assim não, mas ele não importa não, ele é meu amigo. Eu chego perto dele e falo assim, às vezes ele está triste, eu também estou triste, aí eu falo assim: vamos beber uma? Aí bebe, aí nós fica alegre, companheiro de golo. É um companheiro de golo. É a mesma coisa de eu falar com o Belber, vamos tomar uma no boteco ali, entendeu? É um companheiro de golo. Ele não está ali prejudicando a pessoa intencionalmente, ele está ali para beber. E tem outros espíritos que já sabem que desencarnaram, eles já sabem, mas eles querem continuar com os vícios. Então você pode ter certeza. Eu falo, sabe, Humberto, eu queria que Deus me desse 1 segundo de poder. Olha o que eu vou falar aqui agora. 1 segundo de poder. Sabe o que eu ia fazer? Eu ia fazer todo mundo ter evidência na hora. 1 segundo só. Se essas pessoas que estão bebendo, fumando, usando drogas, se elas tivessem a evidência de 1 segundo, para que elas pudessem ver o tipo de espírito que está perto delas ali, você sair correndo, de pavor, porque tem espíritos que estão perdendo inclusive a sua forma humana, perispiritualmente estão se deformando, monstruosos. E aí você está bebendo ali, ó, né? E aquele espírito está bebendo com você, está enfiando a língua lá dentro da sua boca, ali sugando aquelas energias, aquelas vibrações, fumando, sugando, abraçado junto com você. É pavoroso, né? Se a pessoa pudesse ver, ela largava e saía correndo. Essa é a verdade. Então, você atrai para perto de si só entidades dessa natureza, né? Então, ficar atento, né, Humberto? Como o Espiritismo vê os relacionamentos afetivos fora do modelo tradicional? Eu gosto muito desse tipo de assunto, porque eu queria dizer para vocês o seguinte: a casa espírita, a doutrina espírita, ou é a única ou é de poucas, que é totalmente inclusiva. Vou repetir: inclusiva. Aqui não se discrimina ninguém. Aqui não existe homofobia, não existe racismo, não existe misoginia, não existe aporofobia, que é essa coisa horrorosa de ter preconceito contra moradores de rua e pobres. Não existe nada disso. No livro Vida e Sexo, no capítulo 21, Emmanuel fala assim: a existência de inclinações homossexuais deve ser examinada com respeito. A responsabilidade moral do ser continua acima de tudo. Acima de tudo. Nós não temos o direito de interferir na vida do outro. Nós não temos esse direito. Ele escolheu. Não, ninguém escolheu nada. É uma orientação que nasceu com a pessoa. Se você tem um filho, se você tem um parente, respeite a escolha dele, respeite o que veio com ele. A gente vê tanta coisa absurda hoje, parece que nós estamos vivendo uma onda de moral, de falta de moral, absurda, com uma intolerância injustificada, a ponto do Brasil ser o maior país do mundo em morte de pessoas trans. Quem somos nós para julgar essas pessoas, gente? Quem somos nós? O Espiritismo é luz nessa questão.
Então, uma das coisas que mais me atraiu nessa casa, nessa doutrina, foi justamente ela ser inclusiva. Porque todos nós temos esses vícios morais dentro de nós desde que nós nascemos. O que acontece é que muita gente não consegue trabalhar isso no aspecto da sua reforma íntima, que é o que nós vamos ver daqui a pouco. Então, se você vive esse problema, se você vive essa situação, se tem um conhecido, se tem uma pessoa, se você vê que essa pessoa está em sofrimento, estenda a sua mão, acolhe. Como é que pode a gente discriminar um ser humano pela escolha, pela orientação, pela cor da pele? Como é que pode um negócio desse? A ponto de se discriminar mulheres em funções que, assim, mulher pode exercer a função que ela quiser, aonde ela quiser, a hora que ela quiser, do jeito que ela quiser. E aqui dentro da casa espírita e dentro da filosofia espírita não existe nenhum tipo de discriminação. É o que está na nossa literatura e é o que eu tenho no meu coração. Então a pessoa chegou aqui, ela vai ser acolhida, ela vai ser atendida, ela vai ser respeitada da forma que ela é. Uma pergunta interessante, a pessoa fala assim: como o Espiritismo explica as desigualdades sociais? Lendo essa pergunta aqui, como o Espiritismo explica as desigualdades sociais, eu me lembrei da minha época, quando ainda não era espírita, eu não conhecia a doutrina espírita. E eu tinha, essa dúvida era a minha dúvida, não é? Eu ficava vendo, né, era católico, né, e eu ia muito à igreja, eu ficava vendo as homilias do padre, eu ficava escutando ali, disse, gente, mas não pode. Tem algumas coisas que não fecha, não tinha lógica, né? E eu sou muito cético, para mim as coisas têm que ter prova, tem que ter uma lógica, né? Tem que ser sensato. Aí eu ficava intrigado com aquela situação. E aí um dia, eu disse, não, eu tenho que conversar com o padre. Aí eu fui lá, o padre José, ele já até desencarnou, tadinho. Aí eu fui, ô padre José, eu estou precisando de conversar com o senhor, eu preciso de fazer 2 perguntas para o senhor. Naquela época, né, isso foi há muito tempo, eu me chamava de Serginho, eu era muito magrinho, ainda sou, né? Já de Serginho. Não, vem cá, Serginho, vamos lá na sacristia, vamos conversar comigo lá. Aí fomos na sacristia. Aí ele gostava muito de mim, porque eu ajudava muito lá na igreja também, né, e tal. Aí ele falou assim, o que é que você quer saber? Eu disse, ô padre, é o seguinte, o senhor acha que Deus é bom ou o senhor acha que Deus é ruim? Não. Ele olhou para mim assim, como assim, meu filho? Você ficou doido? Né? Claro que Deus é bom. Pois é, padre. Mas o senhor acha que Deus é justo ou o senhor acha que Deus é injusto? Ele ficou bravo comigo, meu filho. Ele era um padre bravo, sabe? Como é que você fala uma coisa dessa dentro da sacristia? Isso é pecado, né? Você não pode falar, Deus é bom e injusto. Não, pera aí, padre, deixa eu te explicar por que eu estou fazendo essas perguntas. Se Deus é bom e se Deus é justo, por que tem tanta miséria na terra? Por que tem tanta gente passando fome, que não tem sequer o que comer, morando debaixo de ponte, de viaduto, enquanto tem gente morando em mansão, que tem de tudo lá, e joga até comida fora, né? Por que, padre, que tem crianças desamparadas, órfãos, que não têm pais? Por que criança fica doente? Por que criança morre? Por que criança já nasce morta, se não tem pecado? Por que, padre, que tem pessoas que têm um coração de ouro, que ajuda todo mundo, nossa, mas sofre igual um condenado, um monte de doença, um monte de problema, e tem gente que é ruim igual cobre e tem uma saúde de ferro? Por que, padre, que dentro da mesma família, você tem dois irmãos, filho do mesmo pai, filho da mesma mãe, um é cego, surdo, mudo, deficiente mental, e o outro é saudável? Por que, padre? Porque o senhor falou que se a gente for bom, a gente vai para o céu. Se a gente for ruim, a gente vai para o inferno. Mas eu conheço pessoas que têm um coração de ouro. Uma pessoa maravilhosa, mas ela passa uma vida terrível, não tem nem para si, mas tira da boca para dar para os outros. Se tiver um pão, divide o pão no meio para dar para o pobre. E ajuda todo mundo. Essa pessoa vai para o céu, não vai? Claro que vai. Pois é, mas eu conheço gente rica, padre. Gente milionária, bilionária. Eu tenho clientes que são ricos, bilionários, mas ajuda todo mundo. Mantém creche, mantém asilo, mantém hospital, né, dá cesta básica. Essa pessoa vai para o céu também, não vai não? Não vai. Mas então qual que é o critério? Se a gente só tem uma vida,
Aí a pessoa sofre, só vai para o céu. A outra não sofre nada e vai para o céu também? Que Deus é esse? Aí ele falou para mim assim, nós temos que entender que nós estamos também pagando os nossos pecados desde a nossa criação. Aí foi bom o senhor ter falado isso, padre, lá de Adão e Eva. Mas aí, padre, eu estava aqui olhando que é o seguinte, que lá na Gênesis fala que a Terra foi criada por Deus há 6.000 anos atrás, mas a ciência fala que a Terra tem 8 bilhões de anos. Mas tudo bem. Mas se ela fala que Deus criou Adão, a sua imagem de perfeição, do barro, ele deu o sopro do ânimos e lhe deu a alma, e que da sua costela criou Eva. Mas antes de Eva tinha uma outra mulher que não deu certo com Adão porque não veio de Adão, mas isso aí é de uma outra religião. Então eu vou ficar só na religião católica para não dar problema. Então Adão e Eva, né? E aí Eva induziu Adão a comer o fruto proibido do conhecimento. Quer dizer que Deus também não queria que a gente tivesse conhecimento, mas tudo bem. Aí fomos expulsos do paraíso, viemos para a terra. Chegou aqui, Adão e Eva teve 2 filhos, Caim e Abel. Caim matou Abel, pelo orgulho, pela vaidade, pelo egoísmo. Aí Deus fez uma marca em Caim para que os outros não o perseguissem. Que outros? Não eram só os 2. Mas aí depois, Adão e Eva tiveram outros filhos. Tiveram vários filhos, inclusive um chamado Sete. E aí, padre, eu te faço uma pergunta. De onde que vem agora, 8 bilhões e meio de pessoas, que é o que nós temos hoje aqui? E as diferenças? E aí, como é que ficou? Eles tiveram um relacionamento sexual entre eles? A mãe transou com o filho, a filha transou com o irmão, com o pai, o irmão com a irmã. Não, isso não é incesto, não é pecado? E as diferenças de etnias? Nós temos a raça negra, a raça vermelha, a amarela e branca, e vai por aí afora. De onde que vem isso? E de onde que vem aí, nós estamos com quanto? 8 bilhões e meio de pessoas? 8 bilhões e meio de pessoas hoje. E aí, padre, não dá tempo. Porque eu tenho uma empresa de software, eu pedi um desenvolvedor de software meu para fazer um programa de procriação. Uma mulher para dar cria, precisa de ter 12, 13 anos pelo menos, 9 meses para nascer. Não dá tempo em 6.000 anos de chegar nesse número, mesmo que estiver ficado entre eles lá. E tem outra coisa, lá fala que também, que Caim abandonou a família e foi para outra cidade. Que outra cidade? Não era só eles? Que família? E lá conheceu outra mulher. Que outra mulher? E tiveram uma grande família, inclusive um filho chamado Enoque. Enoque que era bisavô de Noé. E não teve o dilúvio? E não morreu todo mundo? E não ficou só o Noé, os filhos de Noé, a mulher de Noé, a criança e a filha de Noé? Então, de onde que vem 8 bilhões e meio de pessoas? Não dá tempo. Aí o padre não teve resposta. Aí eu fui fazer a mesma pergunta por um pastor. Aí ele falou para mim assim, olha, nós estamos pagando os nossos pecados até a nossa 4ª geração. Eu falei, não, eu não concordo com esse seu Deus não, hein? Porque Deus está me punindo pelos pecados que meu bisavô fez. Eu nem conheci o velho, entendeu? Que Deus o tenha, tá certo? Mas eu não tenho nada disso não, hein? Nem a justiça humana que é falível assim, quer dizer que se eu mato uma pessoa, você prender meu filho? Se o meu pai mata uma pessoa, prender eu? Eu tenho que ser responsável pelos meus próprios atos. E aí eu fui então encontrar respostas sensatas, lógicas, científicas, filosóficas na doutrina espírita, através da reencarnação, que vem sendo provado cientificamente, com outro nome, palingenesia, que aí a gente vai ver aqui. Somente a reencarnação, meus queridos, é que nós vamos ver o porquê de estarmos com tantos processos de desigualdade social. E aí Kardec vem, no seu 4º livro da codificação, o livro Céu e Inferno, chamado também A Justiça Divina segundo o Espiritismo, que vem nos falar da impossibilidade das penas eternas e da justiça divina, na sua primeira parte. O livro é dividido em 2 partes. Na primeira parte ele fala da justiça divina, e na segunda parte, os mais diversos diálogos com os mais diversos tipos de espíritos. Tem muito espírita que não leu esse livro. Leia, e vocês vão entender por que da desigualdade social e como que funciona aqui a justiça divina. Então, não tem nada acontecendo por acaso e não tem um Deus punitivo, como você falou. Nós colhemos o que plantamos. Isso é bíblico.
Paulo, o grande apóstolo, nos ensina quando escreveu a carta aos Gálatas, lá no capítulo 6, versículo 7. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Olha só, a gente colhe o que planta, meus queridos. Se a sua vida está cheia de espinhos, pare de plantar espinhos. Quer colher flores? Plante flores. A gente colhe o que planta, não é verdade? É por isso que eu estou aqui até hoje. Gente, eu queria de novo agradecer a pergunta. E, sinceramente, eu estou aqui pensando e pedindo a espiritualidade para me intuir, para levar consolo no coração dessa pessoa. Minha filha está grávida desde o primeiro momento em que soube da gravidez. Ela entrou em quadro depressivo e está rejeitando a gravidez. O que poderia ser feito para para ajudá-la? Eu acho que o coraçãozinho dela está precisando de acalento. A gente, quando não entende o sentido das coisas, fica tudo nublado. O Sérgio falou aqui de uma coisa que eu gosto muito de falar na doutrina espírita, que a nossa fé, ela tem sentido. A nossa fé não é mistério. A nossa fé, ela tem a razão. Eu sugiro para essa pessoa, trazer essa moça aqui na casa, fazer um acolhimento fraterno aqui, mostrar para ela que ela está tendo a oportunidade de gerar um novo espírito, uma nova vida. E principalmente, eu fico, assim, às vezes eu fico muito, como é que é a palavra que eu uso? Fico muito constrangido, fico muito chateado de ver tanta discriminação e ignorância em certas coisas que a gente vê na vida. Se ela estivesse sentindo mal, se ela estivesse sentindo vergonha, se ela estivesse sentindo alguma coisa nesse sentido, ela tem que ser acolhida, ela precisa de amparo. E essa depressão, ela pode ser levada a cabo se a pessoa não se tratar, não se cuidar. Obviamente que tem recursos dentro da psicologia, da psiquiatria, mas o que eu senti da pergunta é que tem alguma coisa assim de externo influenciando na opinião dela, levando a sentir esse tipo de coisa. Toda vez que a gente vê uma história de gravidez, às vezes fora de época, né, porque não existe... Esse espírito não veio à toa, ela não foi concebida à toa, é no momento exato que precisava, é para a vida dela, e lá na frente ela vai entender isso. A maioria dos casos que a gente vê desse tipo de situação, e que inclusive pensam em aborto, que é um outro tema que a gente vai conversar uma outra hora, que nós não temos direito de matar nenhum espírito, nenhum ser, muito menos um ser humano, ela vai ver a luz que abriu na vida dela. O que precisa fazer é que ela enxergue agora um pouco dessa luz, dessa vida que vai estar chegando. Eu costumo dizer assim, eu tive 3 filhos. A entrada dos meus filhos, quando eles nasceram na minha casa, eu vi uma luz que nunca mais eu esqueci, Sérgio. Era chegar, parece que dava aquele clarão, que dava aquela... E quando eu perdi um filho, foi uma total escuridão. É o contrário. Então essas experiências vêm para nos ensinar a amadurecer como espírito. Acalma o coraçãozinho dela, traz ela aqui para fazer esse acolhimento fraterno, para ela entender as coisas que nós estamos falando e aceitar o que aconteceu, porque a vida dela vai mudar em função de algo que já poderia estar previsto para ela. E por que a pessoa se deprime em ter um espírito novo, uma vida nova sendo gestada dentro dela? Porque não está entendendo a situação direito, porque está pensando só às vezes no que o outro vai falar, está pensando na dificuldade financeira que vai passar. Às vezes o pai não assume a responsabilidade, às vezes a pessoa tem vergonha dos demais. Ninguém tem direito de julgar ninguém. Nós não falamos agora há pouco que aqui não se discrimina ninguém. Então o que eu queria passar para essa pessoa aqui, para ela, é o coração quentinho nessa hora, acalmar, sabe, serenar. Quando vier aqui para acolhimento fraterno, vai conversar com uma pessoa que vai ouvir, que vai poder desabafar, que vai orientar, que vai apresentar os estudos da casa. Se a pessoa começar a frequentar, ela vai encontrar esse consolo, esse aconchego que eu estou falando aqui. Tá bom? A pergunta que nos chega aqui, a pessoa fala assim: o que acontece com os espíritos que não acreditam em vida após a morte? Olha só, meus queridos e queridas, o conhecimento da doutrina espírita, se as pessoas soubessem o tanto que é importante a gente estudar a doutrina espírita,
Porque com o conhecimento da doutrina espírita a gente começa a desmistificar essa questão da morte. Porque no grande conceito da morte, a pessoa fala, a morte. Aí você já me imagina o quê? Aquela figura fantasmagórica, né? Sem rosto, que vem com aquela foice, eu vim te buscar, chegou sua hora, né? E aí você vem aquela situação, inferno, e vai por aí afora, e as pessoas têm medo da morte. E a doutrina espírita fala assim, a morte não existe. Não existe morte. A vida continua após a morte do corpo, não muda nada, absolutamente nada. O dia que a minha mãezinha, em abril agora, fez 2 anos que ela desencarnou, foi velada aqui, exatamente nesse salão. Eu estava aqui sentado nessa cadeira, onde aquela está sentada ali, ó. E aí eu ia fazer uma preleção aqui, foi o encontro dos voluntários, né? A casa lotada aqui de voluntários aqui, e dali eu vi só o meu cunhado chegando. Era um domingo, né? Quando eu olhei assim, eu falei assim, minha mãe estava no hospital, né? Ela estava no procedimento lá, tinha câncer e tal, assim, aí desencarnou, né? Isso era de manhã. E aí na hora do velório aqui, eu estava tranquilo com todo mundo, aí veio muita gente, a gente é muito conhecido e tal, os amigos vieram e tal, e aí a pessoa falou para mim assim, nossa Sérgio, seus espíritas, vocês são diferentes, né? Você não está triste com a morte da sua mãe, não? Assim, claro que eu estou, eu amo ela. Mas uma coisa é eu estar aqui chorando, você viu que eu estivesse debruçado em cima do caixão, chorando, não, ela está bem, a equipe espiritual toda já resgatou, ela não está aqui mais, o que está ali apenas é aquele invólucro carnal. Então isso te dá uma tranquilidade, não só para o seu ente querido, que já foi, como para você também. Saber que a gente continua tranquilo e tudo, então a gente não fica mais com aquele receio. Diferente da pessoa que não tem conhecimento disso. E aí, o que acontece com os espíritos que estão nessa situação de desconhecimento? Aí tem espírito que é trazido à nossa reunião mediúnica, eu converso com eles, e ele chega lá, eu não estou entendendo, o que está acontecendo, eu vou lá, eu estou lá em casa, lá, eu converso com todo mundo, ninguém me responde, e tal, eu converso com fulano, chega bravo, às vezes, absurdo um negócio desse, né? Eu vou lá, e aqui é povo mexendo nas minhas coisas, olha só, está lá mexendo nos meus trem lá e tudo, não, que é isso? Aí já sabe, não sabe nem que desencarnou. E aí a gente tem que ter todo um tato, nós enquanto orientadores de reunião mediúnica, para conversar com ele, para mostrar, você já morreu, imagina. Você não pode falar isso não, hein? Eu estou aqui conversando com vocês aqui, eu falo, ô Mário, você já morreu, viu? Não morreu não, mas ainda não. Você quase esses dias, né? Mas ainda não. Tá certo? A pessoa, o que é isso? Então você tem que ter uma habilidade enquanto dirigente da reunião mediúnica de conversar com esses espíritos. Aí eu começo conversando com eles, e aí, o que você acha que acontece depois da morte? Eu falei, nada, morreu, acabou, enterrou, acabou, né? E se eu te falar que a vida continua? Não, e o espírito? Que espírito? Não existe espírito. Mas, então você vai conversando com ele, conversando, né? Até ele entender o que aconteceu com ele. Então isso demanda, às vezes, né? Às vezes nem não é na mesma reunião, não dá para falar isso, dependendo de cada caso é um caso. Então, para nós encarnados que aqui nos encontramos, 2 coisas. Primeiro, o conhecimento, que é de fundamental importância. E o que fazer para ajudar aquele nosso amigo, aquele nosso ente querido que desencarnou em situação assim? Ou sempre, né? Oração. Orar. É um bálsamo, meus queridos. Ora, meu amigo, receba o meu abraço, o meu carinho aqui. Ele vai receber isso aí e vai ser ajudado, pode ter certeza disso. Não mandar desespero, né, Sérgio? Não mandar desesperança para o nosso cliente que foi, mandar energia positiva. A pessoa quando desencarna, nós temos que agradecer o período que ela passou conosco e mandar energia positiva. Pode completar essa questão. Muito importante, né, essa parte aqui do Humberto, porque às vezes a pessoa, como é que você está? Saudade de você, onde que você está? Vem, me avisa, me dá um recado. Aí o espírito está ligado a você com aquela situação, e às vezes não raro ele vem, totalmente perturbado, desestruturado, e você acaba traindo ele para perto de si, dentro do seu lar, ele está perturbadinho da Silva lá, né? E acaba você prejudicando ele e prejudicando a si mesmo e os seus entes queridos, porque ele fica ali perturbando, não por querer, né? Não por intenção, mas perturbado. Então, não chamá-lo, não chame o ente querido, o seu amigo, o seu parente que já desencarnou, mande para ele boas vibrações, boas energias, como o Humberto falou. Lembrando que essa é uma obsessão de encarnado para desencarnado, hein?
A gente acha que obsessão espiritual é só de lá para cá. Quando você fica preso numa pessoa nesse nível de obsessão, você não deixa ela embora. O que acontece com o espírito em estado de alguém em estado vegetativo? Muito boa, né? No Missionários da Luz, capítulo 13 de André Luiz, ele fala o seguinte: o espírito se mantém ligado ao corpo, mas pode se afastar temporariamente, vivendo em planos espirituais ou em repouso. Ele ainda está em processo de aprendizado ou expiação. Não existe nada sem resposta. É muito interessante você falar assim, a pessoa é uma pessoa, vai perguntar para mim muitas vezes, mas ele é uma pessoa boa, por que está acontecendo? Gente, é a vida dele, isso é personalizado, é individual. A gente tem a mania de olhar uma vida. Nós temos mania de olhar uma vida, ou uma existência de toda uma vida, mas nós olhamos um recorte de 70, 80, 90 anos. Nós estamos aqui com centenas de encarnações. E se a gente melhorar um pouquinho, nós vamos ter outras, às vezes em lugares melhores, sem tanto sofrimento, sem expiação, sem tanta dor. Mas a gente não pode olhar o recorte de um espírito por uma vida. Eu pergunto o Mário aqui, quantos anos você tem, Mário? Não precisa falar não, mas eu sei que o espírito dele deve ter 500, 600, 1.000, 2.000, 5.000. E a gente instintivamente fala, eu tenho 50 anos. Você tem 50 anos, esse corpício que Deus te deu aí, mas o seu espírito é antigo. Então, olha como é que a gente pode inverter um pouco a lógica disso. Se a pessoa está passando por aquele tipo de provação agora, é porque ele está depurando o espírito dela. O meu pai, nos últimos 90 dias dele, foram muito difíceis. Ele abusou do álcool, abusou do cigarro, então teve um câncer de pulmão, teve um problema de fígado. E numa reunião mediúnica, eu tive a oportunidade de perguntar para um desses espíritos de luz, que com tanta paciência nos atendem, por que aquela situação dele. Ele fez um gesto assim, ó, com a mão. Ele precisava dar uma limpeza, dar uma depurada no final, para ele poder chegar lá numa condição melhor. Então, quando a pessoa está em sofrimento, eu fui voluntário no hospital por muitos anos. Primeira coisa, você não pode desenganar ninguém que está doente. Primeira coisa que te pedem num curso para você atender pessoas dentro de hospital, não desengane o doente. O que é isso? Você vai melhorar, meu filho. Deus vai te ajudar. Deus vai ajudar ele, não vai ajudar o do lado, né? É outra incoerência que a gente vê. Mas encare aquilo ali como uma prova ou como uma expiação para o bem daquela pessoa. Nós não temos essa convicção. Eu não falei da dor agora há pouco? Quando a gente entende o sentido daquela dor, quando a gente entende que nós temos que ter humildade e reconhecer que alguma coisa nós temos que mudar por causa daquela dor, que depois que você acalma, que você agradece aquele momento, você melhora, você evolui, eu posso comparar a mesma coisa com quem tem uma doença. Inclusive, em várias obras espíritas se fala que o câncer é um depurador do corpo e que quando você desencarna, você vai desencarnar com muito menos impurezas do que você tinha antes. Então, quando a pessoa está nesse estado, é só a espiritualidade que sabe quando ela vai sair. E ela vai cumprir uma missão dentro daquela dor que ela está vivendo. Pelo nosso tempo, só para agregar essa resposta interessante aí, que quando a pessoa está em coma, meus queridos, ali o espírito, ali, ele está, né, não raro, ele está vendo tudo que está acontecendo. Assim, desdobramento ali e tudo. Então, nesse momento, é chegar ali, muitas familiares ficam lá, não vai não, e fica ali induzindo aquele espírito, magnetizando ali com passe, com energia, e dificultando o desligamento, porque o espírito está com medo, ele também não quer deixar os familiares, como é que eu vou fazer se eu morrer, né? Então é um momento de prece, entregar nas mãos de Deus. Outro dia eu fui chamado por um amigo nosso, frequentador da casa aqui, que a mãe estava em coma já há 60 dias. Os médicos falaram, não tem o que fazer, está nas mãos de Deus. E eu disse, o que eu faço, Sérgio? Vou lá visitar ela, São João de Deus. Fui lá à noite, ela lá, sozinha lá. Aí eu falei assim, minha querida, olha os seus amigos que estão aí agora. Eu fiz uma prece aqui primeiro, né? Olha os seus parentes que estão perto de você, vai com eles. Chegou a sua hora, olha que maravilha. Não tenha medo. Teu filho vai estar sendo muito bem cuidado aqui, e eu vou cuidar dele, pode ficar tranquila. Tá certo? Ele é nosso amigo e vai estar lá no Jesus de Nazaré. Eu saí do hospital, né, conversei com ela bastante, fiz uma prece e fui embora. Eu não tinha chegado em casa ainda, meu amigo Oswaldo desencarnou. Medo, você estava com medo, o espírito ficou com medo.
né? Ai, meu Deus, aí relaxou. Né? Então, nesse momento, aí junta todo mundo em volta ali do leito, fica lá energizando. Não. Né? Tem que, é um momento de oração. Oh Deus, entrega, vai, que se for, né? É a vontade do Pai, é o que for bom para o espírito, para aquela pessoa, e não o que é bom para você, né, Humberto? Explica a melhora da morte, né, Sérgio? O que você fez. Porque muitas vezes a pessoa tem aquela melhora, a família relaxa, está todo mundo agarrado naquela pessoa. Isso aconteceu com a minha avó, eu fui testemunha. Aí, e todo mundo aqui sabe de um caso. A gente só não sabia a explicação, que é muito lógica. A espiritualidade dá uma melhora para aquele espírito, a família relaxa, quem estava sem dormir vai dormir, quem estava sem comer vai comer, daí a pouco ela desliga e vai embora. Isso acontece demais. Eu falo assim, nossa, a pessoa melhorou para morrer. Porque está todo mundo lá durante dias e dias velando, né? Aquele doente lá. Aí dá aquela injeção de ânimo, a espiritualidade dá uma injeção de ânimo mesmo na pessoa, de energia. A pessoa abre o olho, conversa, oi pessoal, melhorou. Aí todo mundo vai tomar um café, vai dar uma voltinha e tal, que negócio. A hora que sai todo mundo do quarto, a espiritualidade vai lá e corta os laços espirituais e desencarna. Mas é para isso, é porque é o bem para ela. Infelizmente nosso tempo, meus queridos, já se esgotou, né? Mas eu quero agradecer aqui o carinho de cada um de vocês aqui, a paciência, as boas energias, né? Aos nossos queridos amigos internautas também aqui. A todos vocês, um grande abraço e muita paz. Obrigado a vocês. Daqui 10 minutos a gente volta.